Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra e ela vai estar coligada, ela vai estar em junção com aquilo que nós vamos viver a partir de amanhã. A partir de amanhã nós teremos a nossa conferência Next Level. O que significa Next Level? Próximo nível. E eu sei que o Senhor Ele tem um próximo nível para que eu e você possamos viver. Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que talvez você está cansada, ou você está cansado de viver, quem sabe no lugar que você se encontra. E hoje eu vim aqui para dizer para você, o Senhor Ele quer te conduzir para um próximo nível na sua vida. Quem sabe um próximo nível no seu casamento, quem sabe um próximo nível na sua vida financeira. Eu não sei qual que é o próximo nível que você está prestes a entrar, mas de uma coisa eu sei, o Senhor Ele vai te conduzir. E hoje eu quero falar um pouco direcionado à família. Diga comigo, família. Diga, família. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós fazemos parte de uma família. Talvez você possa falar para mim que não, pastor, mas você faz parte de uma família. E você sabe, nós estamos vivendo em dias difíceis. E essa semana aconteceu uma tragédia que impactou a nossa nação. A nossa nação, ela foi impactada com a tragédia que aconteceu no Goiás. Um pai, ele se sentiu ofendido diante de uma traição. E o que ele faz? Ele vai, mata os 2 filhos e depois se mata. E talvez você diga bem assim para mim, pastor, isso aí é apenas uma notícia. Eu quero dizer para você, isso não é uma notícia. Não queira você dizer que é apenas um noticiário do Jornal Nacional. De maneira nenhuma. Isso é um grito. Isso é um alerta para a nossa nação. Sexta-feira, foi sexta-feira 13. E no Brasil todo, muitas coisas aconteceram. Eu estava olhando uma reportagem, aonde num lugar que parecia uma encruzilhada, tanta comida, ovos cortados no meio, sangue. Ali, cachorro com a cabeça cortada. Vários cachorros com a cabeça cortada. Animal aberto no meio. E ali, os garis que estavam trabalhando, eles estavam até dando risada daquilo. Você pensa que isso é normal. Mas isso não é normal. Algo está acontecendo no reino espiritual. Isso é um declínio moral. É um declínio espiritual, e nós estamos vivendo diante de um declínio emocional. As pessoas, elas não sabem mais como lidar com a dor, com a perda. As pessoas, elas estão vivendo de uma forma estranha. Os líderes espirituais, que era para se posicionar perante Deus, estão entrando em litígio com política, com pessoas. A palavra de Deus nos diz que Ló, ele ficava na porta da cidade fazendo negócio. O Senhor não chamou o pastor para ficar na porta da cidade fazendo negócio. O Senhor nos chamou como pastores para ser o quê? Edificadores de tendas. Abraão. Mas muitos pastores, eles perderam a noção. E nós estamos vivendo diante do quê? De um declínio. Você sabe? E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 2, nos diz bem assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes de si mesmo e dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência, vestimenta de piedade, mas negam o seu poder. Afastem-se desses também. São esses os que introduzirão pelas casas e conquistarão mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por todas as espécies de desejo.
Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, que opuseram a Moisés. Quem que são esses dois? Esses dois aqui imitaram os mesmos milagres que Moisés fez, os milagres. Eles foram lá e imitaram, mas eles também resistem à verdade. A mente deles estão depravadas, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Hoje eu fiquei o dia todo fechado dentro do meu quarto. Eu falei: Senhor, eu não vou falar isso, eu não posso falar isso. Mas quando você liga a televisão, só é a aberração que você vê. Você anda na cidade, você já viu uma pessoa puxando a outra pela coleira e a outra dizendo que é gato e miando? Você já viu um negócio desse? Eu vi uma foto de uma mulher que ela destruiu o rosto dela para dizer que ela era a mulher gato, ou um gato, eu não sei o que significa aquilo. Mas isso estão diante dos nossos olhos. E parece que a igreja está cega. Nós nunca tivemos tanta tecnologia. Mas você sabe, nós não temos conexão com o nosso próximo. Ontem eu estava num casamento de um primo, e eu vi ali as pessoas alegres, mas ao mesmo tempo, elas não conseguem se conectar com a pessoa que está na frente. Elas se conectam com as pessoas virtualmente, elas não querem falar. Elas estão sentadas, tomando coca, refrigerante, mas elas não conseguem dialogar uma com a outra. Parece que é muito melhor se conectar com a pessoa que está distante. As pessoas, elas preferem aquilo que é digital do que aquilo que é natural. Os nossos filhos estão dentro de uma bolha digital. Os nossos filhos, eles não saem do celular. Hoje é uma briga dentro dos lares. Pai colocando limite no filho para não entrar em celular, para não jogar videogame. Crianças sendo acalmadas na hora do almoço, no momento que é o momento de ter intimidade. Se não colocar o celular para o menino assistir, o menino não consegue comer. Nós estamos diante, irmãos, de situações horrendas. Os casamentos estão frios. Não há mais amor nos relacionamentos. As famílias, elas estão fragmentadas. Depois do Covid, iniciou-se uma nova era. Agora eu cultuo em casa, eu sou crente online. As pessoas não querem mais ter conexão física. As pessoas não querem mais relacionamento. Não, eu sou crente, eu faço parte da igreja, mas eu faço parte de uma igreja virtual. Hoje nós temos pouca intimidade, temos muito entretenimento, mas pouca presença de Deus. Os cultos são bombásticos, são shows, fumaça, brilho, mas a presença de Deus não se encontra. É isso que estamos exatamente vivendo nos dias de hoje. Quando o apóstolo Paulo nos diz isso aqui em Timóteo 3:1, essa palavra aqui, difíceis, é chalepós em grego. Que significa chalepós em grego? Tempos violentos, tempos selvagens, tempos emocionalmente agressivos. As pessoas se tornaram agressivas. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O camarada vinha vindo, ele resbalou, a motoca resbalou no carro. O cara desceu da motoca, com o capacete na mão, veio e quebrou todo o retrovisor. O outro chegou, deu bicuda, quebrou. O que significa isso? As pessoas, elas estão desestruturadas. Eu quero dizer para você, o mundo não deixou de ser mundo. A Bíblia nos fala isso em Sodoma e Gomorra. As mulheres querendo se deitar com animais, homens querendo ter relacionamento com animais, sacrifício de criança.
Não se mudou nada. O mundo continua sendo o mundo. Mas no meio desse caos, o Senhor está chamando uma igreja para poder viver neste level, para poder viver um novo nível sobre a vida que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com essa situação. E quando nós lemos o texto de Neemias, que é o texto base para o ano de 2026, o texto de Neemias, ele fala de multiplicação, mas ele fala de reconstrução. Quando Neemias, ele ouve que os muros estão derrubados, está tudo destruído, ele não se conformou com aquele cenário. O que foi que Neemias fez? Neemias 1:4, ele diz assim: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, os Deus dos céus. Quando Neemias entendeu que os muros estavam destruídos, Neemias não ficou assustado. A palavra de Deus nos diz que ele se assentou. Eu quero dizer para você, onde é que você está sentado agora? A Bíblia nos diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, e que Ele já colocou todos os inimigos. De onde? Onde você está sentado, igreja? Não é porque eu estou assentado nas regiões celestiais que eu não choro. A palavra de Deus nos diz que Jesus chegou num velório do seu amigo Lázaro. Jesus chorou. Como que você não consegue chorar pela morte de duas crianças? Como você não consegue chorar pela morte de um homem? Se tornou normal. Se tornou normal cortar um animal pela cabeça e colocar alimento dentro dele para fazer oferenda. Se tornou normal. Você entra no mercado negro, virgindade de crianças estão sendo vendidas recém-nascida, é normal. Oh Deus, quantas crianças não vão nascer sem pai daqui 9 meses? Neemias chorou. A palavra de Deus nos diz que Neemias chorou, ele lamentou por alguns dias. Você deve chorar, você deve se lamentar por alguns dias. Mas a palavra de Deus nos diz bem assim: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos nos posicionar. Neemias entendeu algo poderoso. Não dá para viver neste level, próximo nível, com os muros destruídos. As famílias hoje estão com os muros caídos, casamentos vulneráveis. Os nossos filhos estão sendo expostos a tudo quanto é tipo de atrocidade. Mas você sabe, Deus ainda vai levantar Neemias aqui nessa noite, homens e mulheres que farão a diferença diante de um mundo corrompido. Oh Espírito Santo, hoje eu quero falar sobre como viver o próximo nível na família. Como você pode viver neste level em meio a uma sociedade em declínio e corrupção. A primeira coisa que você precisa entender para você viver um próximo nível, você precisa colocar Deus no centro. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, diga bem assim para essa: meu irmão, coloque Deus no centro.
Neemias, no capítulo de número 9, ele relembra, depois você pode ler em casa, ele relembra a fidelidade de Deus. Ele está falando bem assim: olha, eu mandei maná todos os dias para vocês. Ele está dizendo bem assim: eu coloquei uma coluna de fogo para poder aquecer vocês. Ele diz bem assim: ei, eu coloquei uma nuvem de dia para poder proteger a pele de vocês. Você tem noção? A roupa não envelhecia no corpo, Odeir. Eles não entravam na Brookfields, eles não entravam na Zara, na Riachuelo, não. As roupas não envelheciam, e as roupas elas cresciam no corpo. Você tem noção do negócio desse? Deus estava mostrando a fidelidade dele para com o povo. Deus fazia brotar a água da rocha. Eles tomaram águas de cisternas que eles não cavaram. Eles de fato chuparam uvas doces de vinha que eles não plantaram. Mas você sabe, a palavra de Deus, ela continua nos dizendo: mas mesmo assim eles procuravam outros deuses. Sempre Deus dando e eles procurando outros deuses. Eu vou dizer para vocês, não é diferente nos nossos dias de hoje. Deus tem nos dado provisão, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado oportunidade, mas mesmo assim o homem continua insatisfeito com aquilo que Deus tem feito sobre a vida dele. O homem não quer apenas a mulher dele, ele precisa atrair a mulher dele. A mulher não quer apenas o esposo, ela quer um esposo fora do casamento. Não se contentam com aquilo que Deus dá. Dá uma olhada na dimensão dessa atrocidade agora aí do Banco Master que está acontecendo na nossa nação. Eu creio que é a maior roubalheira que já existiu dentro da nação. Não está bom apenas o salário que a pessoa ganha. A pessoa ela quer muito mais. As pessoas não se contentam, são insaciáveis. Só servir a Deus não basta, eu preciso dar um jeitinho. Sempre o homem está procurando alguma coisa. E como se chama isso, pastor José? Idolatria moderna. Nós estamos diante de uma idolatria. Colossenses 1,18 diz bem assim: para que em tudo tenham a primazia. O que significa isso? Para que tudo ele seja o primeiro. Para que nós possamos viver neste level, meu irmão, nós precisamos o quê? Colocar Cristo no centro. Não é eu que tenho que colocar Cristo na minha agenda, não, é eu que tenho que entrar na agenda dele. Mateus capítulo de número 6 e versículo de número 33 nos diz bem assim: buscai primeiro o reino de Deus. Deus, ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. As nossas mensagens precisam ser o quê? Cristocêntrica. É Cristo, através de Cristo e por Cristo. Se não for Cristo, não tem nada. É Cristo, Cristo e Cristo. Não existe jeitinho. Hoje quando alguém fala Deus está falando, a pessoa já treme. Não, eu olho dentro da bolita dos olhos. É Cristo. O que a palavra diz? Não sou contra a profecia, não sou contra a revelação, mas primeiro nós temos que estar firmados em Cristo. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Quando nós colocamos Cristo no centro, as nossas emoções elas se alinham. Quando nós colocamos Cristo no centro, o nosso casamento é fortalecido. Quando nós colocamos Cristo no centro, nós encontramos direção para os nossos filhos. Quando nós colocamos Cristo no centro, nós ganhamos decisões sábias diante de qualquer situação. Essa semana eu fiz o culto fúnebre de uma mãe de 31 anos. Ela deixou uma filhinha de 10 anos e um esposo. E quando ela sabia que ela estava prestes para partir,
ela foi chamando um a um para poder se despedir dentro do quarto. E você sabe o que ela estava falando nos últimos dias da vida dela? Ela estava falando a respeito de Apocalipse. Ela estava falando a respeito da volta de Jesus. Todo mundo que entrava dentro do quarto, em vez de confortar ela, ela estava confortando. Ela tinha uma fé basada totalmente em Cristo. E hoje, ela se encontra nas regiões celestiais, sabe por quê? Porque ela colocou Cristo como centro da vida dela. Estava dormindo, um anjinho dormindo, porque nós colocamos Cristo. A palavra grega para graça é charis. O que significa charis? Favor imerecido, mas também poder capacitador, poder ensinador. Mas pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que muitos entendem é que a graça é a graça que salva, e a graça é um dom, mas muitos não entendem que a graça é uma capacitação, que a graça ela nos ensina. Muitos param, eu aceitei Jesus, eu estou livre do inferno. Não, eu quero dizer para você, se nós queremos passar para o próximo nível, nós precisamos permitir a graça nos capacitar e a graça nos ensinar. Olha o que nos diz o texto sagrado, Tito 2, 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora. Primeiro ela me salva, porque eu sou salvo pela graça. Eu não sou salvo pelas minhas boas obras não, porque eu sou bom, porque eu pago as minhas contas, não. Eu sou salvo pela graça. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Eu só preciso aceitá-lo. Aí ele continua, educando-nos. Essa palavra aqui, educando-nos, você pode colocar ela assim, capacitando. Essa palavra aqui, educando, você pode colocar ensinando. Para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de forma sensato, justo e piedoso. Esse piedoso aqui, amoroso. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão, o que nunca muitos não te disseram, o pastor vai te dizer hoje. A graça não é apenas salvadora para te salvar. A graça, ela é uma capacitação para te ensinar a viver uma vida plena, justa, sensata e amorosa. Agora eu vou coçar onde precisa ser coçado nessa noite, Sandra. Eu vou coçar, porque a graça é uma pessoa. Se a graça é uma pessoa, eu vou dizer para você, ela está dentro de quem? Dentro de mim. É Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, quando Deus está no centro, eu quero que vocês raciocinem comigo hoje aqui nessa noite, eu quero fazer vocês pensar. Quando Deus está no centro, a graça flui. Diga comigo, a graça flui. Diga, a graça nos ensina e a graça nos capacita. Se a graça ela tem a capacidade de fazer tudo isso, quem é que vai nos conduzir? Quem nos conduz é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos conduzir a realizar coisas impossíveis se tornar possível. Você quer ver bicho mais indecifrável entre homem e mulher é casamento. O homem conseguir decifrar a mulher conseguir decifrar o homem. O que se chega mais dentro do meu gabinete? Pastor, me ajuda a entender a minha esposa. Pastor, me ajuda a me entender o meu marido. Todos os meus atendimentos aqui, eu preciso aprender a decifrar ele. Nessa guerra que você tem lá, você já está, seu cabelo está branco, né? Sabe por que o seu cabelo está branco? Você está tentando decifrar ela. Isso aqui é um negócio enigmático, incompreensível. Não tem como. Nem na Harvard, é Harvard que fala, você consegue. A NASA não consegue entender o homem.
Você está olhando para mim, né, Caba? Você está tentando, você tenta, né? Você tenta, né? Eu sei que você tenta todos os dias. Tem pintado seu cabelo, né? Você pintou seu cabelo. Você com certeza pintou, irmão. Por que ele pintou? Porque ele não consegue. Mas eu vim aqui dizer para você, a graça que foi liberada, ela tem a capacidade de você decifrar as coisas indecifráveis. É a graça que vai te capacitar. Ela vai se tornar possível aquilo que é impossível. E quando nós trazemos Deus para o centro, nós subimos de nível. Tem multiplicação, porque a graça, ela nos ensina, a graça, ela transforma os nossos relacionamentos. Olha o que Hebreus nos diz bem assim, Hebreus 8:11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. E aqui eu fico vendo esposa querendo ensinar esposo, esposo querendo ensinar a esposa. Olha aqui, ó, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão. Aqui quando diz nem o seu irmão, aqui nem o esposo consegue para a vida da esposa, nem a esposa para a vida do esposo. Aí ele diz assim, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quando eu falo para vocês que ninguém vai precisar ensinar vocês, isso não significa que nós vamos arrancar a liderança do nosso meio. Quando eu digo para vocês que ninguém precisa ensinar vocês, não é que nós vamos retirar o governo da mão do homem. Quando eu digo para vocês que ninguém precisa ensinar, não é que nós estamos tirando a autoridade, nós estamos tirando o sacerdócio, e nem nós estamos tirando o sexo frágil da mulher, não. Isso está dizendo, irmãos, que é o próprio Espírito Santo que vai te ensinar, que vai te capacitar como você deve tratar o teu marido, como você deve tratar a tua esposa. Porque você, quem sabe, já não sei quantos cursos você já fez para casais para sempre, de sempre para sempre, de sempre para sempre, e mais sempre. Só que você não consegue, você sabe? E o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, a verdadeira transformação, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E qual é o maior dos problemas hoje, dos relacionamentos? É um tentando mudar o outro. E hoje eu vim aqui falar para a família, diante desse caos que está vivendo a nossa nação. Esposa, você não vai conseguir mudar o teu marido, minha irmã. Você não vai conseguir mudar esse homem. Há quanto tempo você está morando com ele? Você nunca conseguiu. Esposo, você não vai conseguir controlar essa mulher. Isso é utopia, marido. Não existe pastor forçando a ovelha a fazer alguma coisa. Pastor, sai dessa. Líder de célula que me escuta, não adianta você pressionar os seus liderados, você não vai conseguir. Liderado, membro, não adianta você se vitimizar para que você possa ser visto, não adianta. O texto de 1 Coríntios 2,4 diz bem assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e do poder. Não é as suas palavras bem rebuscadas, bem colocadas, que você vai mudar ela, vai mudar ele. Isso aqui, irmão, é debaixo do quê? Da graça de Deus, é do Espírito Santo. Hoje eu vim aqui dizer para vocês, por que o mundo está desse jeito, porque as pessoas estão tentando convencer umas às outras, e a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do pecado. Quando nós acessamos a graça, que é uma pessoa, as coisas elas começam a acontecer naturalmente sobre as nossas vidas. Irmãos, vou falar um negócio para você. Você já viu um pé de manga gemendo para dar manga? Sim ou não? O pé de manga saudável chega no momento, até no tempo temporão, ele dá a manga. E
E quando chega no mês de outubro, a nossa capital, o nosso estado é um estado de manga. As mangas se perdem porque isso é natural. O que o senhor quer me dizer, pastor Josié? Quando nós vivemos pela graça, a graça ela vai nos ensinar de tal forma que nós não vamos precisar gemer para tratar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos liderados, e os liderados nos tratar. Nós não vamos, porque é a graça nos ensinando e a graça nos conduzindo. Porque tem gente aqui, irmão, que você geme para honrar o teu marido. É uma dor que você sente quando você escuta aquela palavra aqui. A mulher precisa se submeter ao marido, você fica até virando um zóio. Sabe por quê? Porque você não está vivendo pela graça. A honra no hebraico é kabod, que significa peso, glória, valor, importância. Quando você vive pela graça, a graça vai fluir de tal forma para você honrar o teu marido e o marido honrar a esposa. Mas sabe o que aconteceu? A honra ela foi retirada do nosso meio. Sabe por quê? Porque nós não vivemos Cristo como centro. E se Cristo não está como centro, a graça não vai fluir de forma natural. E se a graça não flui de forma natural, como é que a graça vai nos ensinar alguma coisa? Eu entrei, irmão, minha cabeça pirou. Eu estou pirado. Porque nós estamos tentando fazer algo que só o poder de Deus pode fazer. Não tem como eu dizer para você, valoriza a tua esposa, honra a tua esposa. Ei, abra os teus olhos, dá uma olhada na maravilhosidade que você tem dentro de casa. Não adianta. O que leva uma mulher a trair o marido e depois o marido vem, ele não pensa, ele vai simplesmente mata os 2 filhos. Você não vai ter mais acesso aos meus 2 filhos. E depois se mata. Você consegue entender o que tem dentro da cabeça dessa? Nós não conseguimos. Mas não tão distante, nós como cristãos, nós não estamos permitindo a graça de Deus fluir sobre as nossas vidas. Nós não temos tratado o nosso cônjuge com peso. Nós não temos tratado os nossos filhos com peso. Os nossos filhos são um peso nas nossas vidas. Mas na graça, no reino de Deus, não funciona desse jeito, é natural. Hoje de manhã as meninas vieram para o Realeza. E eu fiquei com a minha amada em casa. E eu falei para ela aqui, deita no meu peito e sente a batida do meu coração. Eu falei, meu coração está acelerado por você. Eu falei para ela, eu sou o homem mais... Eu te amo, minha linda. Sou apaixonado por você. Só que tem gente que tem dificuldade para falar isso para a esposa. Você nunca disse para a tua esposa, eu te amo. Você nunca deu peso para a tua esposa. Sabe o que você faz? Você agride a tua esposa quando você está com seus amigos. Você agride o teu marido quando você está com suas amigas. Você não trata ela com valor, você não trata ele com valor, porque isso te pesa. Você nunca vai me ouvir falando mal da minha esposa. Você não vai ouvir sair da minha boca que ela é aquilo ou acolá. Sabe por quê? Porque a honra, ela gera isso no nosso espírito. Olha o que nos diz Romanos 13:7, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ei, a honra é um débito, a honra é uma dívida. Quando você casa, você já casa devendo, você deve amor para ela, você deve honra para ela. Você já casa para quem quer casar aqui, ó, eu já quero dizer para você casa devendo. Você deve. A honra é uma dívida que precisa ser paga. E como é que você paga essa dívida? Diga comigo, pela graça. Fala, pela graça. Eu falo para minha mãe, meu pai faleceu aos 19 anos. Eu falo, mãe, casa de novo.
Eu falei, arruma um fazendeiro, mãe, agora um fazendeiro com a caminhonetona vai. Ela falou assim, de maneira nenhuma. Vem cá, mãe, vou mostrar para vocês como que ela é bonita, tá nova. Vem cá, mãe, vem cá. Aí vocês perguntam, de onde saiu essa boniteza, né? Saiu daqui, ó. Aqui. Você está no Monjaro, né? Hoje está todo mundo na canetinha, irmão. Tá não? Não tá não? Deus que me livra? Ah, então tá bom. Ela só está no vinagre de maçã, irmãos. Vem cá. Eu falei, mãe, casa, mãe. Sabe o que minha mãe fala? Meu filho, seu pai me tratava como uma donzela. A minha mãe nunca fez uma compra no mercado. O meu pai tratava a minha mãe como uma princesa. Eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe dentro da minha casa. Eu nunca vi meu pai levantando a voz para minha mãe. Eu fui criado dentro de um lar onde eu vi um homem amando uma mulher. E eu quero agradecer a Deus pela vida da senhora. Quero honrar a senhora na frente de todos eles. Eu sou grato a Deus pela vida da senhora. Honra! Eu falo, mãe, casa com fazendeiro. Ela falou assim, eu não quero. A senhora quer, irmã Mara? Vou arrumar um fazendeiro, irmã Mara. Cadê a irmã Zeli? Irmã Zeli? Você quer um fazendeiro, irmã Zeli? Vem cá, minha gata. Vem cá. Eu vou apresentar, quem sabe tem um fazendeiro aqui no meio. Vem cá, sobe aqui. Para quem está me assistindo de Caracol aqui, ó, olha a belezura que está aqui, ó. Só que você não vai levar para Caracol não, Caracol vai vir para Campo Grande. Não vem não. Eu falei bem assim, vamos casar, irmãs Eli. Ela falou assim, ó. Eu já estou bem. Eu já estou casada com Jesus e estou vivendo os melhores dias da minha vida. Você sabe, queridos, se a nossa geração hoje perder isso, eu não sei o que será daqui 20 anos. Eu vou dizer para você, só é com a graça de Deus que nós conseguimos honrar uns aos outros. Amém. Obrigada, pastor. Sou grata a Deus pela sua vida, tá? Obrigado. Que Deus continue te sustentando. Que Deus continue te usando você como uma ferramenta afinada, em nome de Jesus. Hoje eu estou meloso, tá? Hoje eu estou facinho. Quem quiser me levar para a costelaria do Gastão, estou indo. Vem, Carrapicho. Quem vai pagar o lanche hoje é você. Presta atenção. Você sabe, queridos, Efésios 6:2 nos diz bem assim que um mandamento é honrar quem? Pai e mãe. E quando você honra um pai e uma mãe, as bênçãos do Senhor te acompanham. Eu nunca levantei a minha voz para minha mãe. Eu nunca levantei a voz para o meu pai. Nunca, nunca, nunca. Sempre quando eu chego para a mamãe, é assim, ó, benção, mãe. Eu colo a placa para quando eu vejo a minha mãe. Honra. Mas a honra foi retirada. E como é que nós trazemos a honra de volta, pastor? Porque tem uns aqui que já estão falando, para, pastor, não estou suportando. Você só vai conseguir honrar quando a graça, ela fluir sobre a sua vida. A graça, ela não é apenas para te livrar do inferno, não. A graça, ela te educa. Você sabe, a desonra tem destruído de forma sutil os relacionamentos entre pais e filhos. Tem destruído os relacionamentos entre homem e mulher. A desonra tem destruído o relacionamento entre líderes e liderados, pastores e membros. Com ironia, desprezo, falta de reconhecimento, crítica constante. Mas você sabe, Neemias só conseguiu reconstruir Jerusalém porque havia um coração de honra. Ele disse-me assim, ei, eu não vou permitir que a minha cidade esteja dessa forma. Ele chorou, ele valorizou aquilo que ele tinha.
Nós não vamos deixar a nossa nação desse jeito, meu irmão. Nós vamos nos levantar e vamos orar pela nossa nação e pela nossa capital. Você sabe, quando a graça ela atua, a graça ela nos ensina, ela revela o valor que tem uma pessoa para você. Só a graça tem essa capacidade de conduzir você a honrar o teu marido, a honrar a tua esposa, a honrar os teus filhos. Ei, o teu cônjuge não é o teu inimigo. O teu pastor não é o teu concorrente, o teu pastor não está querendo te conduzir para o inferno, não. Os teus pais não são seus adversários. Os seus filhos não são estorvos. A graça hoje, ela vai mudar a sua lente. Você precisa enxergar o valor antes do defeito na vida do teu cônjuge. O teu esposo não é tão ruim assim, a tua esposa não é tão ruim assim. Você precisa mudar a lente, e hoje a graça, ela vai colocar uma lente nova sobre os teus olhos. Onde a honra, meu irmão, os filhos crescem seguros. Onde a honra, os casamentos são fortalecidos. Onde a honra, a liderança floresce. Onde a honra, a igreja multiplica. Quantos estão comigo? Como é que uma pessoa consegue ser leal a outra? A graça nos ensina. Diga para essa pessoa: meu irmão, lealdade não é conveniência. Diga para ele: lealdade é permanência. Tá bom aí, eu posso parar? Tem gente que falou: estava com saudade de você, pastor. Você está com saudade de mim? Vamos pregar, deixa eu pregar então. Você sabe, a lealdade, ela faz com que você permanece. Abra a tua Bíblia comigo em Ruth, capítulo de número 1, e versículo de número 16 e 17. Disse porém Ruth: não me instes para que eu te deixe, e não me obrigue a não te seguir-te, porque onde queres que fores, irei eu, e onde quer que repousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, senão outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você sabe o que está acontecendo aqui nesse exato momento? Ruth está dizendo bem assim para sua sogra: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, aonde você for eu vou, aonde você inclinar a tua cabeça eu inclino a minha. Irmã, irmão, marido, marida, é isso aí, é isso aí. Por que você toda hora pensa em divórcio? Vou sentar aqui para conversar com vocês. Por que você fala tanto em divórcio com seu marido? Por que você fala tanto em largar do teu marido, largar da tua esposa? Isso é lealdade. O senhor já pensou alguma vez em largar do seu marido? E não vai. É até que a morte separe. Mas irmãos, hoje o casamento foi feito ontem, no dia de hoje as pessoas estão pedindo divórcio. Lealdade não é conveniência. Lealdade é permanência. Desde o momento que você casou, meu filho, você está dizendo: até que a morte me separe, eu não vou largar de você. É no momento difícil, é no momento bom, é quando tem dinheiro, é quando não tem dinheiro. Se a coisa está ruim, eu estou. Se a coisa está boa, eu também estou. Mas a graça, ela nos ensina essa verdade. Por que as pessoas abandonam as outras? Porque falta graça.
A graça, ela não é apenas salvadora, mas a graça, ela nos ensina. Você não vai largar desse homem, minha irmã. Vivemos diante de uma geração descartável. Descarta casamento, descarta amizade, descarta a igreja, descarta compromisso. No reino de Deus não é assim. Nós não nos movemos por instabilidade emocional, nós nos movemos pelo Espírito. Provérbios 26 nos diz bem assim: homem fiel, quem achará? Você está comigo, irmão? Essa palavra não é a palavra de lei, não. É a graça, não tem como, é a graça. A graça, ela te ensina a ser leal à tua esposa. Lealdade é algo raro. Quantas vezes eu já não feri minha esposa, irmão? A pessoa que você mais fere é a tua esposa. Irmão, se tem uma pessoa que eu tenho a capacidade de ferir, é minha esposa. E ela também me fere. Sabe por quê? Porque existe amor. Você não consegue ferir quem está longe de você, rapaz. Quem você não ama, você não fere. Ele não está nem aí com a tua vida. É por isso que dói. É por isso que está doendo em você. Sabe por quê? Porque você ama essa pessoa. Porque se você não amasse, não estava doendo do jeito que está doendo. É por isso que você não suporta a dor da separação. Porque você ama ela e você ama ele. Quem você não conhece, não dói. É por isso que está doendo. Você não suporta dormir mais naquela sala. Você não suporta mais pegar aquela coberta e ir para a casa de mamãe e de papai. Lealdade é permanecer. Você sabe, uma pessoa ofendida, uma expectativa frustrada, traz o quê? Deslealdade. Mas você sabe, nós não vivemos por sentimento. Coloca para mim aqui João 13, fala a respeito de Jesus lavando os pés de Judas. Judas, ele traiu Jesus. Judas vendeu Jesus por moedas. Mas mesmo assim a graça produziu lealdade sobre Jesus. A sua lealdade, meu irmão, não é quando tudo vai bem, não. A sua lealdade muitas vezes é quando te trai e quando te trata mal. A prova da lealdade tua vai ser, quem sabe, quando a tua esposa te trair ou quando o teu esposo te trair. Se me trair não tem mais volta, tem. Tem perdão disponível. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? A graça nos ensina a permanecer, mesmo quando tudo está soprando ao contrário. Diga para essa pessoa, fala assim: meu irmão, a graça liberada sobre as nossas vidas, gera lealdade, construindo um legado. Você está comigo? Você sabe, a graça nos ensina a amar. Romanos 5,5 diz bem assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Você sabe, a palavra amor aqui é ágape. Esse amor aqui é um amor sacrificial. Amor não é uma química. Amor não é quando a mão gela. Amor não é quando eu sinto um arrepio. Amor não é quando tem paixão, não. Amor não é quando tem compatibilidade, não. Amor é uma decisão sustentada por um amor sacrificial. Coloca para mim 1 Coríntios 13, por favor. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo
para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde com ciúme, o amor não usa ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz com inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se aspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, e havendo línguas cessarão, havendo a ciência passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior desses é o quê? Irmão, hoje quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor ministrou isso de forma muito forte no meu espírito, porque o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. E você sabe, o amor não é descrevido por sentimentos, o amor não é descrevido por emoção, por traumas, situações, não. O amor, ele descreve um caráter que só pode ser gerado por Cristo em nós. Você sabe, o maior problema dos casamentos modernos é as pessoas quererem apenas viver por aquilo que elas sentem. Eu vou dizer para você, amor não é sentimento. Hoje você pode estar sentindo alegria, sentindo ódio, tristeza e muitas outras coisas, mas no reino de Deus, amor é uma decisão. E a graça, ela vai te capacitar a você de fato a amar essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Ela tem defeito sim, ela não é perfeita, não, mas você sabe, o amor que o Senhor vai derramar no teu coração hoje, vai ser para que você possa viver até a eternidade ao lado dessa mulher. E eu finalizo com a graça nos ensina a perdoar. Efésios 4:32. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você sabe, perdão não é um sentimento, perdão é um posicionamento. E você sabe, a falta de perdão, ela é uma prisão emocional. Você fica preso à pessoa. A falta de perdão é como um veneno que vai te matando aos poucos. Você sabe, o Senhor está dizendo ao teu coração: perdoa a tua esposa, perdoa o teu esposo, perdoa o teu filho, perdoa a tua mãe, perdoa. A palavra de Deus diz bem assim em Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Não permita, irmãos, que a falta de perdão venha te contaminar, não. As famílias estão morrendo porque existe um orgulho acumulado. As pessoas não conseguem se perdoar, as pessoas não conseguem liberar aquilo que ficou no passado. Até quando você vai ficar ressentida, vai ficar passando isso no rosto do teu marido, no rosto da tua esposa? Não, aquilo passou. Da mesma forma que Deus diz para você que Ele não se lembra mais dos seus pecados, o Senhor quer que você olhe dentro dos olhos do seu esposo e diga: daquela situação eu não me lembro mais. Ah, pastor, mas eu não sou boba. Não estou te chamando você de boba, porque se você está pensando que você é boba, Jesus também foi. Porque quando Jesus ele morreu naquela cruz, foi para poder te perdoar de todos os seus pecados. Você sabe, aonde há perdão, a casa tem leveza. Aonde há perdão, o diálogo flui no relacionamento.
Aonde há perdão, ei, a paz retorne. Você sabe, o Senhor quer de fato que a paz que excede todo entendimento retorne dentro do teu lar. Hoje eu vim aqui como enviado de Deus para te dizer: você quer viver neste level, você quer entrar num próximo nível, ei, a honra, ela virá sobre a tua vida, mas quando você permite a graça fluir sobre a sua vida. A lealdade virá, mas quando a graça flui. O amor virá, mas quando a graça flui. O perdão virá, mas quando a graça flui sobre a minha e a sua vida. Você sabe, esse aqui não é um discurso motivacional de maneira nenhuma. É o Senhor te conduzindo a você viver pela graça. A graça não é apenas salvadora, de maneira nenhuma. A graça, ela quer te ensinar você a tratar melhor os seus filhos. A graça quer te ensinar você a tratar melhor a tua esposa. Esses dias, eu cheguei no estabelecimento, eu fui comprar algo no estabelecimento, e eu vi o patrão tratando de forma imprópria a funcionária, tratando ela como se fosse um lixo. E eu vi o estabelecimento dele sem ninguém. Você sabe, aonde não há honra, não há prosperidade. Eu gosto de dizer bem assim, irmãos, a honra ela tem 3 níveis. A honra é assim, a honra é assim e a honra é assim. Até aquela pessoa que te serve um café, você deve honrar ela. Aquela pessoa que passa na frente da tua casa para poder retirar o lixo da semana da tua casa, você deve honrar ela. Você tem que honrar aquela pessoa que está no mesmo patamar que você está. Porque é muito fácil você honrar um pastor. É muito fácil você honrar um patrão. Eu quero ver você honrar quem está abaixo de você. E o Senhor está nos convidando para um novo nível aqui nessa noite. Quantos querem entrar nesse novo nível em nome de Jesus de Nazaré? Se coloque de pé que eu quero orar com você.